E aí, pessoal que vai encarar a prova de amanhã, sejam muito bem-vindos a esse guia, criado especialmente para desmistificar as leis da mecânica de uma vez por todas. Sabe, é super comum pegar aquele livro de física do primeiro ano do ensino médio e dar de cara com um emaranhado de matemática que parece impossível. Mas olha só, a verdade é bem diferente disso. A física não é um monstro cheio de equações prontas para dar dor de cabeça. Na real, ela é só um conjunto de regras, regras altamente previsíveis que governam o nosso dia a dia. Desde caminhar pela rua até empurrar um carrinho de supermercado, tudo, absolutamente tudo, segue uma lógica bem simples. O nosso objetivo hoje, com essa explicação, é exatamente esse: traduzir essas regras para uma linguagem muito, mas muito fácil, zero complicações, para garantir aquela preparação nota 10 para o exame. Lendo essa pergunta aí na tela pode bater aquele leve desespero, né? Afinal, como dominar em minutos um negócio que parece levar o ano inteiro para fazer sentido? Bom, o grande segredo é calma, respira. Dominar esses conceitos se resume a entender algumas poucas regras básicas e depois simplesmente empilhar essas regras, como se fossem pecinhas de montar, sabe? Tipo Lego. Não precisa decorar 1000 fórmulas diferentes se a lógica por trás de tudo estiver clara na cabeça. Cada conceito que a gente vai explorar aqui se conecta perfeitamente ao próximo. A gente vai montar uma base tão sólida que, olha, não tem como desmoronar na hora da prova. Então, bora dar uma olhada no nosso roteiro? A gente vai passar por 6 passos super rápidos. 1. As 3 leis de Newton. 2. Entendendo a força resultante. 3. Tração, atrito e força elástica. 4. Desvendando o plano inclinado. 5. Como funcionam as polias. E, finalmente, 6. Exemplos e exercícios práticos. Vamos que vamos! Passou. As 3 leis de Newton. Pensa nessas 3 famosas leis como se fossem, sei lá, o sistema operacional do universo inteiro. É literalmente isso. Sem entender essas 3 regrinhas, nada na mecânica vai fazer sentido. A primeira é a inércia. Pensa nela como a preguiça natural das coisas. Um objeto que está parado quer continuar parado. Um objeto em movimento quer continuar em movimento em linha reta, a não ser que uma força vá lá e mude isso. É exatamente por isso que o cinto de segurança salva vidas. Quando o carro dá aquela freada brusca, o corpo humano quer simplesmente continuar o movimento, por pura inércia. A segunda lei é a dinâmica. Ela dita que a força é igual à massa multiplicada pela aceleração. Traduzindo do fisiquês para o nosso dia a dia, chutar uma bola de futebol é fácil. Ela acelera rapidão porque tem pouca massa. Agora, tenta chutar uma bola de boliche com a mesma força. Muita massa, quase nada de aceleração e de brinde um pé super machucado. E a terceira lei, a ação e reação. Cara, é simples. Se uma parede é empurrada com muita força, ela empurra de volta com a exata mesma força. As forças sempre andam em pares. Sempre. Passo 2. Entendendo a força resultante. O grande lance para entender as forças trabalhando juntas é imaginar um cabo de guerra. Se tem 5 pessoas puxando para a direita e 5 puxando para a esquerda, fazendo a mesmíssima força, a corda não vai sair do lugar, certo? Essas são as forças equilibradas. A força resultante aí é 0. O objeto fica paradinho na dele ou então segue viajando em velocidade constante. Mas, se de um lado a gente colocar 10 pessoas puxando e do outro lado só 2, aí o jogo vira. Teremos forças desequilibradas. A força resultante já não é 0. E é justamente essa sobra de força que obriga o objeto a acelerar na direção do lado mais forte. Anota isso. Toda vez que a prova pedir aceleração, pode ter certeza de que ela está escondida aí, nas forças desequilibradas. Passo 3. Tração, atrito e força elástica. O primeiro personagem que entra em cena jogando pelas regras de Newton é a força de atrito. Eu gosto de chamar ela de a força do contra, porque ela sempre, sempre vai tentar atrapalhar o movimento. Imagina a diferença absurda entre deslizar só de meia num chão liso e encerado e tentar fazer a mesma coisa num tapete super áspero. Não rola, né? O tapete agarra a meia. O atrito depende basicamente do quão ásperas são as superfícies e também do peso do objeto que está sendo empurrado. Inclusive, é por causa desse tal atrito que a gente precisa continuar pisando no acelerador para manter o carro na velocidade certa na estrada. Se não fosse o atrito, o carro iria embora infinitamente. O nosso segundo personagem é a força de tração. Gente, é bem direto. Toda vez que a questão da prova mencionar as palavras corda, fio, cabo ou corrente, opa, a tração tá ali. Pensa nela como aquela força que a gente sente na mão ao puxar um cachorro bem empolgado pela coleira ou na nossa brincadeira de cabo de guerra de agora há pouco. A corda tá lá só para transmitir a força de um lado para o outro. E aqui vai uma dica de ouro, daquelas para anotar no cantinho da prova e não esquecer. Corda não empurra nada, corda só puxa. Então, na hora de desenhar no papel, a seta da tração vai sempre apontar para fora do objeto.
E o terceiro e último personagem desse elenco é a força elástica. Molas e elásticos têm uma personalidade, digamos, bem teimosa. Eles simplesmente amam a forma original deles. Se um elástico de cabelo é esticado até o limite, ele faz muita força para encolher de novo. Se a mola de um colchão é esmagada quando alguém pula em cima, ela faz força para empurrar de volta para cima. Quanto mais se estica ou esmaga o negócio, maior é a força que o material faz para voltar ao normal. Na hora do aperto na prova, lembra disso. Força elástica é só a força da teimosia de uma mola. Passo 4. Desvendando o plano inclinado. Chegamos no momento de tensão. Aquele momento em que o chão vira uma rampa e parece que toda a física estudada até aqui vira de cabeça para baixo. Mas calma lá. O que muda de verdade na brincadeira? A resposta curta e direta é: as regras não mudam. Só a nossa perspectiva. A gravidade não está nem aí para a rampa. Ela continua puxando as coisas direto para baixo, para o centro do planeta e não na diagonal. O verdadeiro segredo para nunca mais errar a questão de plano inclinado é só entender como desenhar as setinhas das forças acompanhando essa nova inclinação do chão. O que compõe uma rampa na física é bem tranquilo. Tem o piso, que é a gravidade puxando reto para baixo, sempre na vertical. Tem a força normal, que é o chão empurrando o objeto de volta, mas olha o detalhe crucial. Ela é sempre perpendicular à superfície. Ou seja, se o chão inclina, a normal tem que inclinar junto com ele. E claro, tem o nosso conhecido atrito, que é a rugosidade da rampa tentando segurar o bloco para ele não escorregar a ladeira abaixo. O grande truque matemático aqui para não pirar é lembrar que a força-peso se divide em duas partes. Uma parte esmaga o objeto contra a rampa e a outra parte puxa ele para baixo para escorregar. Quando a gente entende quem faz o quê, pronto, o plano inclinado perde aquela pose de monstro. Passo 5. Como funcionam as polias? Muita gente considera as polias ou roldanas a fase do chefão da prova. Mas adivinha? Elas não usam mágica nenhuma. Elas usam inteligência pura. Uma polia fixa, aquela presa ali no teto, não diminui o peso da caixa em nenhum grama. Ela só muda a direção do nosso esforço. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil puxar uma corda para baixo usando o peso do nosso próprio corpo a nosso favor do que levantar um peso direto para cima no braço. Agora, a polia móvel, aquela que fica subindo e descendo junto com a caixa. Essa sim é um truque de mestre. Ela divide o peso. Se um bloco pesa 100 quilos, mas está pendurado por duas cordas passando por uma polia móvel, adivinha? Cada lado da corda só suporta 50 quilos. O esforço literalmente cai pela metade. O macete absoluto é só contar quantas cordinhas estão puxando a polia móvel para cima para saber o quanto esse esforço foi reduzido. Muito prático, né? Passo 6. Exemplos e exercícios práticos. Com todo esse arsenal de conhecimento acumulado, chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas e ver como a coisa toda acontece na prática. A teoria é maravilhosa, mas o que garante aquele notão na prova é a organização. Sério, o erro mais clássico em prova de exatas é bater o olho na pergunta e já sair misturando todos os números e fórmulas na folha de qualquer jeito. A chave do sucesso é organizar tudo em duas colunas. De um lado, os dados da questão. Qual é a massa? Qual é a gravidade? O problema fala que tem atrito? Anota tudinho. Do outro lado, escreve bem grande o que se precisa achar. É a aceleração? É a força de tração na corda? O que é? Quando a gente organiza essas informações antes de inventar de fazer qualquer conta, o cérebro dá aquela relaxada e consegue enxergar o caminho lógico de forma super clara. Para fechar o nosso assunto e consolidar tudo, se liga nesse método de 3 passos totalmente à prova de estresse. Ele vai te fazer resolver praticamente qualquer problema de mecânica amanhã. Passo 1. Desenhar as forças. Faz um quadradinho qualquer para seu objeto e puxa as setas. Peso para baixo, normal para cima, tração puxando de lado. Desenha o pacote todo. Passo 2. Encontrar a força resultante. Pensa lá no cabo de guerra, lembra? Quem está ganhando? É só pegar a força maior e subtrair a menor. Passo 3. Aplicar a famosíssima segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Com as setinhas desenhadas lá no papel e a resultante óbvia na sua frente, a matemática no fim das contas vira só uma continha básica de vezes ou de dividir. É sério, é um esquema infalível. Bom, chegamos ao final dessa nossa explicação. E para encerrar, quero deixar uma reflexão rápida aqui. A terceira lei de Newton ensinou para a gente que toda ação gera uma reação oposta, mas com a mesma intensidade, certo? Trazendo isso para o nosso mundo real, o tempo e o esforço que forem investidos aqui e agora, organizando as ideias, focando no estudo, isso tudo é uma ação super poderosa. A reação inevitável desse super esforço só pode ser uma: colher um resultado fantástico no exame de amanhã.
A física nos garante que nada no universo fica sem resposta. Então é isso. O grande segredo agora é respirar fundo na hora que a prova chegar, desenhar as setas bem de boas e mostrar para essas questões quem é que manda de verdade no jogo. Um abraço e até a próxima.